Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de controle de versionamento na prática. A gente está representando aqui o fluxo normal de desenvolvimento, dando foco ao conhecimento prático do controle de versão. A gente tem a série dos fundamentos do controle de versão distribuído, utilizando o Git, e estamos utilizando o nosso projeto de MLOps, que tem uma série também individual aqui no canal, para trazer aquele desenvolvimento que foi feito lá e focar na prática mesmo do controle de versionamento. Até agora o que a gente viu foi todo o workflow que envolve as diversas fases, os diversos estágios que envolvem o desenvolvimento local por cada um dos seus desenvolvedores. Então a gente representou ali o desenvolvimento, a gente fez o add, a gente fez o commit, a gente observou esses status, né, da mudança deles e a gente observou também o workflow entre os dois repositórios, o local e o remoto. Então o workflow, de uma maneira geral, a gente já viu na prática. Se você não acompanhou a série desde o início, sugiro que você acompanhe para que o conhecimento que a gente vai explorar aqui faça mais sentido para você. Então, a gente vai continuar o nosso desenvolvimento. Então, no vídeo anterior, basicamente o que a gente fez foi o que está descrito nesse diagrama. A gente fez o branching, né? Nós ramificamos o nosso projeto, fizemos commits, inclusive, enquanto aberta essa branch na própria branch master ou na branch main. A branch aberta a gente chamou de develop, né, como uma boa prática, já que é ali que a gente iria desenvolver um novo aspecto da nossa aplicação. E a gente precisa agora, como também uma boa prática, fazer o merge dessas duas histórias, dessas duas linhas. Bom, então aqui no GitHub a gente tem as duas branches que nós criamos, tanto a main quanto a develop, e tem a tag que nós fizemos lá para a branch main, né? Perceba que aqui na plataforma ele já diz para a gente que a develop foi submetida e ele já nos oferece aqui a possibilidade de a gente comparar as duas branches, os dois ramos, e também de fazer o pull request. O pull request ele é feito aqui no GitHub mesmo, tá? Então a gente vai dar a entrada, ele pede para a gente adicionar um título para essa pull request. Essa pull request ela é submetida para o owner. E ele apresenta exatamente aqui em cima o sentido desse pull request. Nós estamos trazendo o develop para a base, que seria a main, tá certo? Então, a gente vai adicionar uma descrição e vamos criar a pull request. Bom, feito a pull request, ele abre esse ambiente aqui de pull request, dentro da aba de pull request. Esse ambiente é exatamente o que eu cito lá nos fundamentos do controle de versionamento, em que eu explico lá que quando a gente faz o pull request, é aberto um ambiente no qual vai ser discutido a relevância e a importância de você fazer exatamente esse pull request, de resolver esse pull request num eventual merge, né? Então aqui vai ser submetido exatamente esse ambiente de conversação. Você pode fazer todos os checks, você pode fazer a comparação dos códigos. Ele explica, né, quem foi que pediu, aqui no caso foi eu mesmo. Ele pede ali para fazer um merge, né, da develop na main, e aqui você tem a possibilidade de explorar a relevância desse pull request. Automaticamente o GitHub já faz um aferimento aqui se há potenciais conflitos. E no caso aqui ele já está mostrando para a gente que não tem problema e que a gente pode fazer isso de maneira automática, portanto não há conflitos entre um código e outro. Então a gente poderia, né, como nós mesmos fizemos o pull request, eu mesmo posso avaliar esse pull request e já fazer o merge desse pull request. O merge vai gerar um novo commit na nossa história. E esse commit é o que une exatamente as duas histórias das duas branches, a branch main e a branch develop. Isso poderia ser feito aqui e também pode ser feito no terminal de comando. Para mostrar um fluxo alternativo, vou dar sequência e fazer isso aqui no GitHub, tá certo? Então a gente abriu o pull request e vai fazer também o merge por aqui, que é uma das funcionalidades que o próprio GitHub te oferece. Então a gente vai fazer o merge, ele pede para inserir a mensagem do commit, né? Como eu falei, ele vai gerar um commit de merge, e aí ele já traz um nome automático aqui, que é bem explicativo, né? É um merge de um pull request, aqui é o número 1, é o primeiro que a gente faz, e ele foi feito por mim a partir da branch develop. Então é bem explicativo, a gente pode manter isso aqui, vamos dar um confirm e está resolvido. O pull request foi resolvido, bem sucedido, e foi também feito o merge. Automaticamente o pull request é resolvido, ele foi closed, né? E uma coisa interessante que ele adiciona mais aqui é que agora,
como você tem as duas branches, né, atualizadas, umas em relação à outra, você tem a possibilidade, se você quiser, isso vai depender da sua estratégia de desenvolvimento, né, deletar a branch develop. Se ela foi feita como uma branch temporária, se ela foi feita como uma branch para desenvolver uma coisa ali que era rápida, você pode agora deletar ela, porque agora a história dessa branch passou a ser incorporada na branch main. Foi exatamente o nosso objetivo, não é isso? Então, voltando aqui para o projeto, você vê que agora eu estou na main e o último commit é exatamente o meu commit, como está aqui, né? É exatamente o meu commit do merge. Ele passou a ter agora 4 commits, sendo o último exatamente esse do merge, e ele tem agora os aspectos, exatamente os aspectos que nós desenvolvemos lá na branch develop, já com o git ignore, já com os aspectos aqui de logging, que era exatamente isso que nós implementamos lá na branch develop, né? Isso tudo é discutido, o racional desse código é discutido no projeto de MLOps, tá bom? Eu não estou discutindo aqui a lógica do desenvolvimento da aplicação, isso é feito numa playlist específica para isso. Outra coisa interessante é que ele uniu também a alteração que nós fizemos do bug, né? Lembra que a gente tinha feito um bug, um commit para resolver um bug? Na chamada da API aqui do Hugging Face, nós aumentamos o número de retry, então ele também incorporou isso. Então ele juntou as duas histórias, né? E foi feito de maneira efetiva. Isso aqui está resolvido. Bom, vamos voltar lá para o VS Code. O que aconteceu? Nós fizemos lá o pull request, fizemos o merge, né, o commit do merge, e juntamos as duas histórias das duas branches. Isso foi feito direto lá no GitHub, que representa o nosso repositório remoto. Será que isso aconteceu também para o nosso repositório local? Bom, se a gente perceber aqui, se eu fizer um git status, eu estou na main, perceba que ele não contém aqui o arquivo git ignore, então ele já está observando que existe uma alteração, né, aqui identificando o valor do arquivo env, né, uma coisa que não era para acontecer, obviamente, mas se a gente fizer um git log, você vai ver que no git log da nossa branch main só tem 2 commits. É o commit inicial que nós fizemos e o commit resolvendo o bug. E cadê o commit do merge? Não existe. Por quê? Porque o nosso repositório local não é atualizado automaticamente. A gente fez isso direto lá no repositório remoto. Se a gente tivesse feito o merge aqui no local, ele estaria atualizado. E aí a gente precisaria fazer o fluxo de atualizar o nosso repositório remoto. Como a gente fez o contrário, fizemos direto no repositório remoto, agora a gente precisa fazer o fluxo inverso. A gente precisa atualizar o nosso repositório local. A gente tem visto o comando push para poder fazer essa atualização do local para o remoto. Vamos fazer exatamente agora o contrário. Só para a gente confirmar, se a gente fizer o checkout para o develop e puxar o log dele, ele vai estar apresentando exatamente o init commit, que é parte da nossa história comum, né? O develop começa com o primeiro commit também lá da main e tem só depois o commit develop, que é o primeiro commit dessa branch. Então, como é que a gente vai atualizar? A gente viu que o fluxo do local para o remoto é o push e o contrário é o pull. Então, a gente vai fazer um git pull. Aliás, corrigir isso, né? A gente precisa estar na main que recebeu o merge. Então, vamos fazer o checkout para main. Agora sim, vamos garantir que a gente está na main. Estamos na main. Então, a gente vai fazer o git pull origin main. E tá feito. Perceba, o pull agora fez exatamente o fluxo inverso do que a gente viu até agora de workflow. A gente fazia uma atualização local, no repositório local, fechava com um commit e fazia o push. Agora o que a gente fez? Uma dinâmica um pouco diferente. Fizemos o pull request, abrimos o pull request no GitHub, lá mesmo a gente fez o merge, o que gerou uma desincronização entre o remoto e o local. Viemos para o nosso local e fizemos a atualização via comando pull. Então, agora estando na main, né? Se eu puxar aqui, eu estou na main, mas agora perceba que ele nem me sinaliza mais agora aqui como tendo um elemento modificado. Claro, porque agora eu tenho o próprio git ignore, sinalizando que o env não é tracked, não deve ser observado pelo git. Então, ele fez a atualização desses repositórios e eu estou em dia com o meu repositório remoto, né? Para a gente observar isso legal, a gente pode puxar agora um git log, que vai nos apresentar uma única história, né? A gente não fez o merge, então olha lá, a gente tem o init commit, a gente tem o bug solved e, olha que legal, eu tenho o develop init commit, que era um commit da branch develop. Exatamente isso que ele está sinalizando aqui, ó. Essa parte da história é do develop. E, finalmente, eu tenho o meu merge pull request, que volta para a nossa main, que é exatamente onde está o nosso ponteiro head. Então, a gente viu aí uma forma alternativa
da nossa dinâmica, do nosso workflow, explorando o máximo de alternativas que a gente pode fazer aqui, o nosso trabalho do controle de versionamento. Para fechar, como essa nossa nova versão, a gente já fez o merge, terminou o fluxo que a gente pretendia realizar lá na branch develop, o que a gente pode fazer agora é fazer uma tag para marcar esse importante ponto do nosso desenvolvimento. Exatamente como a gente fez a tag 1.0.0, que está aqui. Então, eu posso puxar o comando git tag e como essa implementação da develop foi apenas ali um incremento em termos de boas práticas do nosso código, nós tiramos o hard coding de tokens sendo passados no código, nós melhoramos o nosso sistema de captura de erros, de log. Então essa modificação ela não foi uma modificação que cria uma nova característica, que cria uma nova funcionalidade, ele foi apenas uma melhoria ali interna da lógica da aplicação. Então a gente vai atribuir essa alteração à versão 1.0.1, né, como uma alteração apenas interna, que não se exterioriza para o usuário não percebe nenhum tipo de alteração. A gente vai submeter, até agora a gente tem duas tags, a 1.0 e a 1.1. A 1.0.1 é a que implementa essas melhorias de log no código, e a gente vai submeter isso para o repositório remoto para poder validar, né? Então, git push origin v.0.1. E está feito. Agora a gente tem uma tag marcando esse importante passo do desenvolvimento, resolvendo o pull request, fazendo o merge das nossas duas branches. E por esse vídeo foi isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. E no próximo vídeo a gente continua com o nosso desenvolvimento. Até o próximo.